Olá, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Érico José e estou aqui para compartilhar algumas ideias de como a astrologia pode servir como ferramenta para a criação de personagens. Para este curso, falaremos sobre o personagem de roteiro para cinema, por ser minha área de formação. Mas esse conhecimento pode ser usado em qualquer área onde seja necessária a criação de personagens. Eu aconselho que você anote os principais conceitos. Por se tratar de um podcast longo, pode ser que você tenha que recorrer a eles depois. Vou começar falando um pouco sobre a minha experiência. Eu sou responsável por uma página de Instagram chamada Simbélico, onde posto conteúdo sobre tarô, horóscopo, astrologia e simbolismo no geral. Me graduei em comunicação audiovisual e atualmente estudo marketing digital. Eu já realizei curtas-metragens em diversas funções, como roteiro, direção e produção, e sou um estudante de arte e criatividade no geral. Ao criar meus roteiros, comecei a utilizar o mapa astral dos personagens para poder dar mais profundidade a eles, e percebi que essa era uma técnica muito útil. Portanto, resolvi elaborar esse curso. A astrologia pode ser uma ótima ferramenta criativa para personagens, por elaborar uma linguagem que qualifica os seres humanos de acordo com as posições dos astros do céu. Esse curso será dividido em 7 episódios. No primeiro episódio, faremos uma introdução rápida sobre o assunto. No segundo, falaremos sobre os fundamentos básicos da criação de um roteiro. No terceiro, falaremos sobre a astrologia enquanto linguagem simbólica. No quarto episódio, falaremos sobre o simbolismo dos signos. No quinto, sobre o simbolismo dos planetas. No sexto, sobre o simbolismo das casas astrológicas. E por fim, no último episódio, farei uma demonstração prática de como usar a linguagem astrológica para a finalidade criativa. Conceitos gerais. A astrologia é uma linguagem que utiliza os símbolos para poder determinar como as configurações dos astros no céu irá influenciar na personalidade e no percurso de vida das pessoas. Não estamos aqui para julgar se ela funciona ou não, pois independente disso, ela pode muito bem servir para determinar características de personagens e também servir de estímulo criativo para a criação. Outro ponto interessante é que o mapa astral pode ser uma espécie de mapa de personalidade para um personagem. A astrologia e a astronomia eram misturadas e constituíam apenas uma ciência. Nessa mistura, ela foi desenvolvida por cientistas importantes como Johannes Kepler e Ptolomeu, considerado um dos astrólogos mais importantes. Quando o método científico se fortaleceu com as teorias de René Descartes, a astrologia perdeu sua validade científica e se separou da astronomia. Ainda hoje, alguns astrólogos tentam dar validade científica para a astrologia, o que eu vejo como uma tarefa infrutífera. A astrologia, ela não obedece o método científico. Seu campo de atuação não é a exatidão, mas a imaginação. A astrologia não é uma ciência, mas isso não significa que ela não tenha seu valor para outros campos, como o autoconhecimento e o pensamento criativo. Os símbolos astrológicos são portas de criatividade e imaginação que são bastante bem-vindas quando estamos investigando o comportamento de um personagem e sua vida. Todas as sociedades antigas desenvolveram de alguma forma o pensamento astrológico. Os antigos olhavam para as configurações do céu em busca de respostas, e este é um comportamento natural do ser humano. Nós queremos entender as relações e os significados do mundo. A astrologia clássica foi criada na Mesopotâmia e desenvolvida ao decorrer de milhares de anos. O que difere a astrologia clássica da astrologia contemporânea são, principalmente, o número de astros a serem considerados. A astrologia clássica se baseia nos 2 luminares, Sol e Lua, e nos 5 planetas que são visíveis a olho nu no céu, sendo esses Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Na astrologia moderna, temos o acréscimo de mais 3 planetas que foram descobertos mais recentemente, com a evolução das técnicas científicas de observação do céu. Esses planetas são Urano, Netuno e Plutão. Além da astrologia clássica e da astrologia moderna, existem diversos outros tipos, como a astrologia védica, a astrologia cabalística e a astrologia hermética. Você pode utilizar a que você se interessar mais, pois todas têm esse aspecto de dar significado ao mundo e às pessoas através dos astros. Para esse curso, focaremos na astrologia clássica, mas também vou citar rapidamente algumas informações sobre os 3 planetas da astrologia moderna. 2. Quais são os componentes da linguagem astrológica? A linguagem é um código de comunicação.
É um meio sistemático de comunicar ideias, sensações ou características. Para entender a linguagem astrológica, precisamos entender quais são os componentes dessa linguagem. A linguagem astrológica é composta pelos 7 planetas do septenário clássico, as 12 constelações dos signos, que dividem os 360 graus da órbita celeste em 12 partes, e as 12 casas astrológicas, que dividem o primeiro dia do nascimento de uma pessoa em 12 partes. Ao analisar um mapa astral, você observará que haverá a indicação da posição dos planetas em relação às constelações e da posição das casas astrológicas em relação às constelações. São 2 sistemas paralelos, mas que se interpenetram. Os planetas representam princípios, os signos são qualificadores e as casas astrológicas representam instâncias da vida. Vamos a alguns exemplos rápidos. O planeta Mercúrio, na astrologia, rege a comunicação. Seu princípio é a junção, a união entre as partes. A palavra comunicação nas teorias da comunicação vem do princípio de romper o isolamento. No caso da astrologia, podemos pensar sobre a comunicação consigo mesmo, a comunicação com os familiares, amigos e amores, ou a comunicação com a sociedade. Vênus representa a ação interna, o princípio da manutenção das emoções, das relações e da harmonia. Quando falamos de Vênus na astrologia, estamos falando de amores, paixões, apreço artístico e estético e beleza. Os signos como qualificadores vão trazer maneiras de como esses princípios podem se expressar ou maneiras de como as instâncias da vida da pessoa podem se manifestar. Áries, por exemplo, é um signo que representa a iniciativa, a ação impulsiva, a explosividade. Touro representa a gestação, a estabilidade. Gêmeos representa a pluralidade. Câncer, a origem, o cuidado familiar e assim por diante. Neste momento, estamos falando desse simbolismo de maneira resumida. Mais adiante, falaremos mais sobre esses assuntos. Outro aspecto importante para se destacar é que as unidades da linguagem astrológica são símbolos, por isso não podem se encerrar em um ou outro conceito, mas sim uma ideia geral. Isso pode parecer vago, mas é por essa característica que a astrologia pode ser uma ferramenta criativa tão poderosa. As casas astrológicas representam as instâncias da vida, ou partes da vida da pessoa. Podemos também encará-las como um desenvolvimento cronológico da pessoa. As casas de 1 a 4 podem representar a infância e a juventude, as casas de 5 a 8 podem representar a vida adulta e as casas 9 a 12 podem representar a maturidade. Alguns exemplos rápidos. A casa 1 mostra a forma que o indivíduo se apresenta ao mundo. A casa 2 representa as bases sólidas do indivíduo, suas condições materiais, financeiras ou sua casa durante a infância. A casa 3 lida com as primeiras relações da pessoa, como seus amigos de infância e seus irmãos. A casa 4 é a relação com os pais e as gerações anteriores, fala sobre origem. Agora vamos entrar um pouco na linguagem relacionada à criação do roteiro de cinema, que será o nosso foco. 3. A linguagem criativa do roteiro de cinema. O que é um roteiro de um filme? Várias respostas podem ser elaboradas a partir dessa pergunta. Para mim, o roteiro é um documento de planejamento de um filme, onde estão as principais indicações e elementos de uma história que será contada em uma tela. É uma descrição prévia das imagens que serão filmadas para compor a história. Entre os principais conceitos para entender um roteiro de cinema estão o personagem e a estrutura. O personagem é quem vive alguma coisa, quem vive a história. A estrutura é como essa história se desenvolve na tela. Se a história é sobre o João indo atrás de seu verdadeiro amor, seu protagonista, ou seja, seu personagem principal, será João, e a estrutura irá revelar quem ele é, o que acontece com ele e como ele fará para resolver seus conflitos e alcançar suas necessidades e desejos. Estrutura e personagem são conceitos de coisas que se misturam, pois a estrutura é influenciada por quem o personagem é, por como ele age, e o personagem age e reage de acordo com as situações criadas na estrutura. Uma coisa não existe em separado da outra. Sobre o personagem, 2 coisas podem ser inicialmente isoladas: sua vida antes do filme e sua vida durante o filme. Sua vida antes do filme começar será chamada de biografia, e a sua vida durante o filme será chamada de história contada durante a projeção.
por se referir a essa porção que vemos na tela. Proponho que usemos o conceito de biografia projetada. Por mais que haja essa separação, alguns eventos da biografia acabam entrando na biografia projetada. A biografia do personagem influencia o que vemos na tela. Um exemplo. Se seu personagem passou por um trauma na infância relacionado à água, é provável que sinta medo de nadar ou entrar na água em algum evento do filme. Se teve problemas com a mãe, é provável que ele seja bastante desconfiado quanto às relações humanas, ou procure uma esposa que supra essa carência. Esses são alguns exemplos simples. Outras dinâmicas psicológicas podem entrar em jogo na hora de revelarmos o personagem na imagem. Após compreendermos rapidamente alguns conceitos principais da linguagem astrológica e alguns conceitos da linguagem do roteiro cinematográfico, vamos falar um pouco sobre como essas duas linguagens podem ser relacionadas e como podemos usar a astrologia para a construção de personagens. (4) A astrologia e o personagem. A astrologia levanta diversos questionamentos sobre sua validade e eficácia na delimitação da vida das pessoas, mas ela é uma ferramenta criativa que ajuda a criar personagens mais consistentes e mais tridimensionais. A consistência garante que um personagem descrito como vegetariano, por exemplo, não apareça na cena seguinte comendo carne sem motivo. Um personagem tridimensional é aquele que não possui a mesma reação em todas as situações e que possui camadas mais profundas de significado em suas ações e diálogos. A astrologia ajuda a criar consistência, pois se um personagem age de acordo com as suas posições planetárias, ele manterá uma linha de ação mais ou menos relacionada ao decorrer de sua vida e da história. E ajuda a criar um personagem tridimensional, pois cada planeta vai ajudar o escritor a isolar um âmbito psicológico diferente do personagem. Da mesma forma, o mapa astral do personagem é uma ferramenta igualmente útil. Ele serve para delimitar as dimensões do personagem através dos planetas e também qualificar essas dimensões. Outro uso interessante são as casas astrológicas como uma maneira de nos dar insights sobre os eventos que podem ocorrer com o personagem, seja na sua biografia ou na sua biografia projetada. Nesse primeiro episódio, vimos uma introdução rápida de como o curso irá se desenvolver. Vimos também os conceitos gerais da criatividade, da linguagem astrológica, da linguagem criativa dos roteiros e de como esses dois universos podem se mesclar. Espero que tenham gostado dessa primeira parte e aguardem, pois vamos continuar a trabalhar nesses conceitos ao decorrer dos próximos episódios. Na próxima unidade, veremos as considerações sobre roteiro e personagem. Até lá! Créditos. Roteiro e locução, Érico José. Produção e edição, Marcos Rogério. Captação de áudio e produção, Rayane Richelli. Referências. O Simbolismo Astrológico, de Oswald Wirth. Manual do Roteiro, Sid Field. Story, Robert McKee. O Mundo da Astrologia, Luiz Rodolfo Vilhena. Teorias do Símbolo, Tsvetan Todorov. O Tarô e a Viagem do Herói, Raju Bansraf. E o Livro da Mitologia, de Philip Wilkinson. Coleção Globo Livros.